Às vezes, sem aviso, surge uma sensação estranha. Não é exatamente medo, não é alegria, não é tristeza. É como se algo dentro de nós dissesse para prestar atenção. Esse algo não grita, não aponta com clareza, apenas sente. A isso damos o nome de pressentimento. Mas o que é de facto um pressentimento? E principalmente, o que fazer quando ele aparece? Um pressentimento é uma percepção sutil. Não vem da lógica nem do raciocínio passo a passo. Ele surge antes do pensamento. É uma sensação que nasce no corpo, no coração, no silêncio interno. Às vezes é um aperto no peito, outras vezes é um peso sem motivo ou uma tranquilidade repentina quando tudo parecia confuso. O pressentimento é como um sussurro da alma. Não traz exatamente respostas, mas traz direção. Ele não te diz que vai acontecer isto ou aquilo. Ele apenas te diz: observa, sente, está presente. Vivemos acostumados a ouvir o mundo de fora. Opiniões, notícias, ruídos, cobranças, expectativas. Mas dentro de cada pessoa existe um espaço silencioso, sábio e antigo. Um lugar que percebe antes de compreender. Esse lugar é a nossa consciência mais profunda. O pressentimento nasce quando essa consciência tenta avisar quando algo merece atenção. Não tem de ser necessariamente algo ruim ou algo de muito importante. Às vezes é algo que pede escolha, algo que pede uma pausa. O pressentimento não é castigo e também não é previsão do futuro. Ele é orientação interna. Pressentimento não é medo, e isso é muito importante de dizer. Medo é barulho. Medo cria histórias. Medo corre para o pior cenário. Pressentimento é silencioso. Ele não cria imagens assustadoras. Ele apenas se manifesta como sensação. O medo acelera. O pressentimento convida a desacelerar. O medo aperta. O pressentimento alerta com delicadeza. Quando confundimos pressentimento com medo, tendemos a reagir impulsivamente. Quando aprendemos a diferenciá-los, começamos a agir com consciência. Muitas pessoas aprendem desde cedo a acreditar do que sentem. Aprendem o que é exagero ou que nem sequer faz sentido. E então seguem adiante, mas com o coração inquieto. Ignorar um pressentimento não causa culpa, mas com o tempo causa desconexão. Porque cada vez que não ouvimos essa voz suave, ela fica mais baixa. Não porque ela desaparece, mas porque nos afastamos dela. E quanto mais nos afastamos, mais perdidos nos sentimos. Às vezes, o pressentimento aparece uma vez e some, de repente. Outras vezes ele volta, muda de forma, mas permanece. Pode surgir antes de uma decisão, antes de uma conversa, antes de um ir ou de um ficar, de um começar ou de um terminar. Quando ele persiste, não é para tomares uma atitude imediata. Ele está a pedir presença. Ele quer apenas que tu pares, escutes, observes. Talvez estejas a fazer algo que necessite de atenção. Então, o que fazer quando surge um pressentimento? A primeira coisa é não correr. Respira, para e não tentes explicar. A explicação vem depois. Agora é tempo de sentir. Observa a emoção, sem sentir julgamento. Não digas que é exagero, nem que é certeza absoluta. Apenas observa. O pressentimento não pede drama, pede escuta. Muitas decisões erradas não acontecem por falta de informação. Acontecem por falta de pausa. O pressentimento costuma surgir para criar esse espaço interno, onde a pressa não manda.
Às vezes esse pressentimento está apenas a dizer-te para não avançares agora, para esperares um pouco mais, para veres e olhares novamente. Respeita essa pausa. E se o pressentimento estiver errado? É das perguntas mais comuns, mas talvez ela parta de uma suposição equivocada, a ideia de que um pressentimento existe para acertar. O papel do pressentimento não é prever, é alinhar. Mesmo quando o que pressentimos não se concretiza da forma imaginada, algo dentro de nós foi ajustado. Aprendemos a ouvir, aprendemos a confiar, aprendemos a estar presentes. E isso, só por si, já é um grande aprendizado. Sabes, nem todo o pressentimento vem como alerta. Às vezes ele vem como calma, mesmo diante do desconhecido, mesmo quando tudo parece instável. É aquela suave sensação de que está tudo bem. E não é porque é tudo perfeito, mas porque está alinhado com a tua verdade. Esse tipo de pressentimento não empurra, sustenta. Numa visão mais espiritual, o pressentimento pode ser entendido como um diálogo silencioso entre diferentes níveis do nosso ser. Não precisa de ter nome, não precisa de ter explicação complicada. Ele acontece quando estamos minimamente atentos, quando o ruído interno diminui, quando nos conectamos ao agora. A espiritualidade não está no medo do que vai acontecer, está na capacidade de ouvir o que já está a acontecer dentro de ti. Muitas pessoas têm medo de ouvir os seus sentimentos porque acham que vão ficar confusas ou frágeis. Mas acontece exatamente o contrário. Quando tu te escutas com consciência, não perdes o controle. Tu ganhas clareza. O pressentimento não toma decisões por ti. Ele só ilumina caminhos. Quem escolhe és tu. Sempre. Confiar no que se sente não significa agir sem pensar. Significa incluir o sentir no pensar. Equilíbrio é isso. Razão e intuição caminhando juntas. Quando uma decisão ou ação respeita esse equilíbrio, mesmo que seja difícil, ela traz paz. Não a ausência de desafios, mas a presença de sentido. E quando o sempre sentimento envolve outra pessoa? Aqui precisas de ter muito mais cuidado. O pressentimento nunca se deve transformar em acusação. Ele fala sempre de ti, não sobre o outro. Se algo te incomoda, talvez não seja sobre o outro, mas seja algo que em ti está a mexer. Então, conversa, pergunta, escuta. Espiritualidade sem responsabilidade vira julgamento e o julgamento afasta, não cura. E tens de aprender a confiar em ti. Talvez o maior aprendizado do pressentimento seja esse: reconstruir a confiança interna. Confiar que tu podes sentir sem te perderes, que podes intuir sem te iludires, que podes escutar sem paralisar. E essa confiança constrói-se aos poucos, com pequenos atos de escuta, com respeito aos próprios limites, com gentileza contigo mesma. Vê o silêncio como o teu melhor aliado. Quanto mais em silêncio ficares, mais nítidos ficam os sinais internos. O silêncio não é ausência de som, é presença. Presença no corpo, no momento, na respiração. É nesse espaço que o pressentimento se torna claro, não como resposta pronta, mas como orientação viva. A vida não funciona por garantias, ela funciona por alinhamentos. O pressentimento não exige que tu tenhas todas as respostas. Às vezes, tens de aceitar que nem tudo precisa de ter essa certeza. Escutar escutar um pressentimento não é fácil. Escutar é um ato de coragem, porque nem sempre ele confirma aquilo que queremos, nem sempre ele traz conforto e muitas vezes obriga-nos a ver o que andávamos a evitar. Escutar é ter coragem para parar, coragem de sentir, coragem de não fugir de ti.
O pressentimento não te pede que acredites nele cegamente, apenas a pede para não o ignorares, porque no fundo a questão nunca foi: isto é verdade ou não? A questão é: eu estou a ser verdadeira comigo? Há momentos na vida em que tudo pode parecer incerto, mas há uma coisa que, quando escutada, nunca falha. Aquilo que em silêncio dentro de ti sabe e não precisa de provas, não precisa de explicação. Só precisa que não a cales. Respira, sente e desta vez não te abandones.